presença de todos vocês para abrir oficialmente, em nome do curso de Design de Moda, esse terceiro encontro virtual, Entendendo a Moda em Tempos de Quarentena. Nessa nova versão, a gente trouxe uma roupagem um pouco diferente. Ao invés de palestras específicas, vamos trazer pessoas para comentar temas que são pertinentes à nossa indústria e ao nosso fazer moda, né? Hoje vamos começar com o professor Rafael e os convidados que vão tratar sobre a questão do racismo na moda. Semana que vem vamos falar um pouco sobre novas formas de varejo. Dia 17, para fechar, falaremos sobre a sustentabilidade tão falada, né? Como fazê-la de forma mais efetiva na moda. Então é isso, deixo vocês com essa primeira mesa. Agradeço demais a todos que estão aqui. Bora continuar comentando, fazendo perguntas. Esse é um espaço para a gente conversar. Então, mais do que vocês já interagiam nas outras edições, vamos interagir nessa e fazer muita pergunta para a gente construir conhecimento junto. Saudades. Olá, minha gente, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, né, na terceira edição do Fashion Meet. Estão me ouvindo bem? Bom, eu espero que sim. Obrigado, Lívia, pelas palavras iniciais. Então, vamos dar início, né, à mesa de hoje, que é intitulada Existir e Resistir, o Racismo no Mundo da Moda. E a gente vai contar com a presença de Stephanie Moreira e Gilson Rodrigues, né? A proposta da mesa, gente, é discutir, né, o racismo no mundo da moda, uma vez que a moda é uma expressão de nossa cultura, né? Ela é expressão de nossa sociedade, e é uma sociedade racista, né? Que é uma sociedade que a gente pode pensar como estruturalmente racista, no sentido de que o racismo concorre, né, para organizar a economia, a política, a cultura, né, e a moda como expressão dessa cultura, e a indústria da moda como expressão dessa economia, também carrega a marca do racismo. Mas a ideia também é discutir a moda, né, como espaço de resistência, como espaço de ressignificação das práticas dominantes, né, de construção de novas representações, de recuperação e da ancestralidade afro-brasileira. Dança, né, de transformação social, né, e aí com esse olhar aí dialético, né, sobre a realidade, né, e sem mais delongas, né, gostaria de passar a palavra então para ele, ele que é intelectual antirracista, professor do FRN do campus Pau dos Ferros, coordenador do NEABI, graduado em Ciências Sociais pela UFRN, mestre e doutor em Antropologia pela UFPE. Estuda relações entre Brasil e Senegal e os processos colonialistas contemporâneos a partir de agências humanitárias brasileiras, né, além de sempre ter desenvolvido estudos acerca das diferentes manifestações de desigualdade, seus efeitos, permanências e rupturas. Então, passo a palavra para Gilson Rodrigues. Boa noite, Gilson. Olá, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A pergunta que a gente sempre faz, né? Estamos. A pergunta do momento. A gente sempre está começando desse jeito. Bom, gente... Gilson, oi. Eu vou deixar você falando, aí a hora que der 20 minutinhos eu te falo para você ir concluindo. Tá ótimo. Eu estou marcando também aqui. Tá ok, querido. Massa. Gente, primeiro, agradecer muito a coordenação do curso, na figura também do professor Rafael, que é também um reencontro, né, Rafa? Nesse caminho, né, desses caminhos que levam a gente para vários lugares e agora me trazem de volta para o Rio Grande do Norte, que é minha terra, e trazem Rafael para cá também. Então, é um prazer também falar nisso. Bom, também queria dizer o seguinte, que esse convite, ele me deixa muito feliz, né? Muito apreensivo também, mas as apreensões são sempre a gente vencendo limites e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou
nem um estudioso da moda, né? Nem um profissional da moda, né? Então, como danado eu vim parar aqui e por que Rafael me fez esse convite? Eu acho que é a primeira coisa que eu queria estar respondendo. Bom, eu vesti essa roupa hoje para esse momento, né? Essa aqui é uma camisa, uma long size, como me ensinaram, né? E por quê? Porque é uma camisa que remete a tanto ela quanto o conjunto, que eu não estou usando agora, porque também ninguém a vê, que é uma calça que a gente chama de chaya. Elas foram feitas no Senegal, né? Com esse tecido, que é um tecido que a gente chama, né, de tecido africano e tal, de nome genérico assim, mas é chamado de wax, ou vax, né, um tecido de algodão. Só que o que marca esse tecido, o que marca essa roupa, né, para além do corte que foi feito lá, tudo mais, o multicolorido, né, é uma roupa multicolorida. E aí eu queria só pontuar isso, que tem um tanto a ver com trocas, com provocações e tal, e com este lugar que é de pensar o que a gente usa, por que a gente usa, né? O que a gente consome, por que consome, enfim. É esse tipo de pergunta. E aí, dito isso, para explicar, né? Eu fui fazer o meu trabalho, parte do meu trabalho de campo do doutorado no Senegal, né, onde eu passei 6 meses. E aí, no Senegal, a gente se depara com uma realidade cotidiana que é comum, e aí a gente não se trata de uma generalização desrespeitosa com os povos africanos, mas é com algo comum aos povos africanos, algo comum aos povos indianos, algo comum aos povos originários das Américas, que é o multicolorido, né? E aí a gente pode perguntar onde a gente encontra o multicolorido no cotidiano brasileiro. Já já a gente tenta responder a isso. Mas, primeiro explicar, né, como que eu vim parar aqui, e meu prazer de estar falando sobre isso, desse lugar, que não é um lugar de alguém da moda, né, como de muitas e muitos de vocês aqui, como de Stefania, que vai falar daqui a pouco, e assim por diante. Bom, primeiro, eu acho que é importante dizer o seguinte. Do mesmo jeito que a gente fala, né, a gente pergunta assim, opa, acidentes. A gente fala assim, qual a sua religião, né? Qual a lei que rege o seu país, enfim, tantas outras coisas. Esse é um aspecto, eu vou teorizar um pouquinho por hora, é um aspecto, né, são aspectos da vida cotidiana, né, mas que o mundo moderno ocidental categorizou, compartimentou. Então a moda se torna, né, um campo de atuação, um campo de trabalho, um campo de estudo, né, e um mercado, obviamente, né, como tudo que existe no mundo capitalista, no mundo moderno ocidental e assim vai. Mas eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Eu tive muito próximo lá no Senegal de uma etnia chamada Mankain. E os Mankain, eles, né, o Senegal ele é dividido entre uma religião que é o islamismo, que é 95% da população senegalesa pratica o islamismo, 5% oficialmente pratica o catolicismo, e a gente vai ter também evangélicos, adventistas do sétimo dia, assim por diante, mormons e tudo mais que a gente conhece aqui no nosso cotidiano. Quando você pergunta, por exemplo, para um representante dos povos, para alguém indígena, ou para alguém lá no Senegal, qual é a religião dele, ele vai falar da religião colonizadora, daquilo que veio da Europa. Vai falar que se ele for católico, ele vai falar que é católico, se ele for evangélico, ele vai falar que é evangélico, mas ele não vai falar, por exemplo, a minha religião é a religião indígena. Assim como em África, né, os cultos, né, os rituais originários, não vão ser ditos assim, eu pratico a religião Mankain, para falar dessa etnia que eu conheço mais de perto. Por quê? Porque as práticas Mankain são práticas do cotidiano.
você é Mankai, eu posso até ser um Mankai ateu, mas eu vou ter que fazer determinados rituais, né? Eu não sou... ser Mankai é a vida da pessoa, e, consequentemente, ela vai ter que... Ela carrega certas características com ela, e ela não vai... A religião, né, a prática Mankai não vai estar separada do resto da vida, não vai haver um compartimento. Do mesmo jeito que não há propriamente uma moda indígena, uma moda africana, uma moda de cada etnia em África. Porque o modo de se vestir está completamente fundido, amalgamado à vida das pessoas. Quando a gente fala de moda, a gente fala de algo que é uma característica do pensamento cartesiano, né? Estou falando aqui de forma geral, trazendo para cá, do mundo moderno ocidental. A gente criou essas demandas de categorizar, não que lá não existam categorias, existem, gente. Mas é porque algumas que para a gente são tão importantes, lá fazem parte apenas do cotidiano. Isso não quer dizer, por exemplo, que ao usar determinados tipos de roupas, as pessoas não sejam identificadas como de um grupo, de uma etnia, de uma classe social, né? Lá como aqui, isso vai acontecer, né? Só que aí, o que eu quero, só estou querendo pontuar que moda é uma coisa ocidental, é uma coisa do mundo moderno ocidental, e claro, se todos os povos, a maioria dos povos, né, também em África, como aqui, eles foram ocidentalizados pelo processo da colonização, isso também vai aparecer lá. Existe uma moda, aí sim, existe a moda senegalesa, mas isso tem a ver muito mais com os desfiles, isso tem a ver muito mais com o mercado, que é ocidental e ocidentalizado, tem a ver muito mais com uma lógica pós-colonização, que aí vai ter características até os dias de hoje. E aí, como todo mundo precisa também, né, tá no mercado, tá ganhando dinheiro, tá fazendo o seu, né, eles também vão estar fazendo normalmente, como a gente também faz por aqui. Tem nada de tão diferente assim, né? Inclusive, participei de desfiles de moda, né, desse tecido, e aí diferentes estilistas e tal. O Senegal é muito conhecido por isso. Bom, mas aí, dito isso, não, como eu disse, não quer dizer que não haja, né, distinções, não haja uma forma, né, estilos e tudo mais. Né? Quando eu comentei a chaya, que é essa calça que completa essa roupa que eu estou usando hoje, ela é uma calça que vai lembrar um tanto o que a gente entende por saruel, aquele fundo lá embaixo, mas ela é utilizada por um grupo específico, que são os baifal. Normalmente, quem usa, outras pessoas podem utilizar. Mas no cotidiano senegalês, quando pessoas veem alguém usando aquele tipo de calça, a chaya, elas vão identificar como baifal, que é um grupo específico que compreende que tem uma missão na Terra, que é servir e trabalhar. E essa calça, ela dá, como a gente, quem usa sabe, ela é confortável, porque ela é larga, ela permite muito mais movimentação. E aí, a gente pode pensar, bom, o que isso nos aproxima de qualquer outro grupo humano, né? Que o que a gente usa, e aí eu estou pensando aqui moda, agora eu vou falar em moda não apenas como algo do mundo ocidental, apenas conceituei, mas como existe uma antropologia da moda, ou existe, como alguns falam, uma antropologia deixa eu lembrar aqui, uma antropologia da moda, ou antropologia dos artefatos, das coisas que nós usamos no nosso dia a dia, em termos estéticos, né? E aí a gente pode pensar, bom, todos os povos humanos, né, criaram vestimentas, criaram adereços. A gente pode falar de uma antropologia do adereço, né, assim como de antropologia da moda. E aí todos os povos criaram adereços, e o uso de adereços determinados tipos de adereços vai definir, né, quem você é, que lugar de poder você ocupa, qual a visibilidade ou o processo de invisibilização você sofre, né? Assim como que a base cultural nossa vai definir aquilo que vai colar, como se diz, aquilo que vai cair na moda ou não, né? Tipo, quando a gente fala, quando eu falei, por exemplo, do multicolorido, é curioso que uma das práticas que eu
tento muito no dia a dia da sala de aula trabalhar, né, é pensar que tudo que está em sociedade está em conflito, está em dialogicidade e dialética, como disse Rafael. E aí, eu trouxe para a sala de aula algumas vezes já alguns episódios daquele programa que eu não gosto, mas enfim, eu aprendi a não gostar por causa disso que eu vou comentar agora, que é o Esquadrão da Moda, né? Que eu não sei se até hoje passa no SBT, mas que antigamente passava. E aí são alguns episódios. Obrigado, Paloma, passa ainda. E aí são alguns episódios onde que as pessoas convidadas para participar do Esquadrão da Moda, elas não concordam com aquilo que é proposto em termos de moda. Elas não concordam com as opiniões dos apresentadores e com aquele grupo ali, né? E aí eu problematizo o próprio nome Esquadrão da Moda. Esquadrão que remete a algo policialesco, uma vigilância sobre a forma como a gente deve se vestir, né? Aquilo que é considerado poluído ou não. E aí, o que acontece? Naquela hora, qual é o pressuposto do programa, né? Ele geralmente são mulheres. Eu não lembro de ter visto um homem sendo indicado para aprender a se vestir. Então a gente tem aí um lugar da dominação masculina, né? A mulher tem este corpo vigiado, este corpo que tem que estar dentro de um padrão da moda, né? O homem pode viver com sapatênis, né? E aí, enfim, há quem goste, há quem não goste, mas ninguém vai lá dizer, não, tem que parar de usar sapatênis. Ninguém vai escrever o cara no programa, geralmente. Mas a mulher não. E aí eu vi alguns programas desses que eu compartilhei com as turmas, e havia uma revolta por parte dos apresentadores, porque uma das garotas, por exemplo, uma menina negra, cantora de forró, não gostava. E eles categorizavam as roupas dela como vulgar, ou como muito poluída, muita informação. E aí, por exemplo, a gente está falando de uma moda hegemônica, né? E aí eu concordo, Clara França, tão diferente do Queer Eye, né? Depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem aí um campo de poder, a moda enquanto campo de poder. Eu estou usando o programa apenas como símbolo de um tipo específico, né? E aí eles pegam aquilo, né, jogam no lixo, aquilo que a gente chama em sociologia, antropologia de violência simbólica, né? E dizem, por exemplo, que essa garota, ela se veste de forma vulgar, porque ela quer usar roupa colada, quer mostrar a barriga, quer fazer aquilo, outro. E aí, além disso, ela também usa roupas com muitas cores e que para aquele olhar elas não combinam. E aí, como alguém que cresceu na periferia de Natal, eu percebo algo que é um contínuo cultural entre a lógica senegalesa, a lógica de vários países africanos, inclusive, e a lógica dos bairros periféricos das capitais. Existe uma lógica multicolorida. Existe, por exemplo, uma mulher que ela não... E existe uma lógica da exposição do corpo, certo? E existe uma mulher, por exemplo, dentro do universo da periferia, que ela não é magra, mas ela vai continuar usando seu short curto, sua blusa mostrando a barriga, vai colocar o piercing no seu umbigo e ela vai estar se sentindo gostosa. E isso faz parte do universo cultural dali. Assim como vai ter aquele garoto da periferia que vai usar aquela camisa da Oakley com uma sandália de tal tipo, com uma camisa que tem outras cores, com outra combinação, e ele vai ser visto por uma moda hegemônica como alguém que não se encaixa nos padrões, que se veste mal. E aí a gente se questiona, né? O que é esse vestir mal? Né? O que é como se constrói esses referenciais de beleza, de estética? E aí eu quero encerrar, faltam 5 minutos para encerrar minha fala. Se eu tiver errado, o Rafael me corrija. E encerrar com 2 questões. Uma, que tem a ver com a experiência lá no Senegal ainda, né, que tem um diálogo entre uma experiência lá, quando eu recebi 2 conhecidos aqui de Natal, que são profissionais do audiovisual,
um deles negro, outro branco, né? E ambos do audiovisual. E aí a gente já tinha conhecimento, e aí a gente aprofundou nas conversas lá, de que a própria história da fotografia ela é uma história racista, né? A fotografia é uma técnica que foi criada originalmente para pensar a pele branca. A pele, quanto mais clara, melhor. E aí, esse rapaz branco, ele tinha aficionado por fotografia e por filmagem em preto e branco. E o preto e branco, gente, o próprio Arisson, que era esse outro profissional do audiovisual, que é negro, ele me ensinou fotografando, né, como é difícil fotografar uma pessoa negra e uma pessoa branca uma do lado da outra. E quando a gente coloca o preto e branco, ele tende a homogeneizar e há uma dificuldade. Ou a pessoa branca sai estourada, ou a pessoa negra sai parecendo um vulto. Isso aí é um problema que a gente chama nas ciências sociais de uma consequência das redes sociotécnicas, que é como as lógicas de uma sociedade, as lógicas culturais, se reproduzem dentro da própria tecnologia. E dos nossos costumes, dos nossos olhares e tal. Tanto é que, se vocês observarem, a maioria dos filtros do Instagram, por exemplo, eles embranquecem a pele negra, na sua mais variada tonação de cor. Ela vai embranquecer, porque ela, mesmo digital, reproduz essa história da fotografia. E qual era o problema desse rapaz querer fotografar e filmar em preto e branco no Senegal? Primeiro porque o Senegal é colorido. Vocês estão vendo isso aqui? É o cotidiano de lá. Até, como eu gosto de falar, a viseira do cavalo que está andando lá na rua, ela é colorida, ela é multicolorida, porque o colorido, o monocromático, é uma característica historicamente percebida na Europa, não nos povos não europeus, né? E aí a gente tem, neste embate, um processo que ele tem hora que ele fala, não, mas é porque é muito difícil fotografar assim, porque é muito poluído. E a gente observa como que essa frase se encaixa muito em como se olha, como a moda, de um ponto de vista hegemônico, olha para a moda periférica. Porque a moda periférica, ela é, sobretudo, multicolorida. Né? Quando a gente pensa isso, a gente começa a pensar aquilo que a gente chama em antropologia de um contínuo cultural entre povos africanos, entre povos indígenas e entre a população periférica, que tem muito mais abertamente o costume, que não é um problema para a gente, de usar multicolorido e desobedecer uma hegemonia. Então a gente, ao mesmo tempo que fala em um esquadrão, em policiamento, a gente fala também numa resistência, né, que aparece nesses corpos, que aparece nos nossos corpos. E aí, para fechar, eu queria dar um exemplo também da primeira pesquisa de campo, minha primeira pesquisa acadêmica, que foi ainda da graduação, faz tempo. Eu não tenho problema de dizer que faz tempo eu me orgulho de ser velho, que foi sobre pessoas que limpam um shopping em Natal. Foi uma pesquisa sobre invisibilização social, e eu fui pesquisar pessoas que trabalhavam na limpeza do Midway, aqui em Natal. E aí, nesse processo, a gente vai percebendo que o uniforme, aquilo que a gente usa, Aline, é de 2007, a minha pesquisa, faz 13 anos, né, que essa pesquisa foi concluída. Não faz tão pouco tempo assim. Aí, o que acontece? Para fechar, eu vou dizer isso. Eu dialoguei, por exemplo, com um filme chamado como Pães e Rosas, melhor dizendo, e tinha uma frase de um pessoal dizendo assim, eu lhe contei um diálogo entre dois personagens que dizia, eu lhe contei a minha teoria sobre os uniformes, eram duas pessoas da limpeza tal qual lá no Midway. A mulher, não, eles nos tornam invisíveis. Ao mesmo tempo que, se você tem, por exemplo, um policial militar, né, ou vamos pegar um exemplo que aí em Caicó vai ter, que em Natal vai ter, estudantes de medicina e de odonto. Eles aprendem que não devem usar os jalecos na rua, mas eles usam.
Porque aquele jaleco, que é uma roupa, ele denota poder. Mesmo eles desobedecendo as regras que eles utilizam, eles fazem aquilo porque aquilo ali fala de poder, fala de lugar, né, estrutural. E aí, por último, a gente tem o próprio uniforme do IFRN. Né, em Pau dos Ferros, os alunos, até no sábado de manhã, que é dia de feira, encontram os alunos na BR, pedindo carona com a farda. Porque a farda denota reconhecimento. E aí, nessa hora, esse reconhecimento não vem pela pessoa, mas pelo aquilo que ela simboliza, pelo aquilo que ela está portando, pelo aquilo que ela está utilizando. Né? Então, a gente teria vários outros exemplos, mas eu quero fechar com isso para dizer, né, o quanto que é importante a gente pensar o que se usa, como se usa, para quem se usa, como se vende, para quem se vende, como também fruto dessas nossas tantas relações de poder. E que esta ideia de que o monocromático, por exemplo, de uma moda europeia, de uma moda não poluída, ela também está embasada numa estrutura racista. Mas isso a gente conversa mais daqui a pouco. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gilson. Ótimo. Obrigado pela fala. Eu vou pedir para quem tiver perguntas, tiver alguma dúvida em relação à fala de Gilson, para anotar, ou senão a gente vai abrir também para a fala. Pode, né, abrir o microfone depois da próxima fala, ou senão, se quiser escrever no chat, a gente lê. Tá bom? Então, agora, vou passar a palavra para ela, que é mulher, preta e mãe, macumbeira, militante do movimento negro, capoeirista, angoleira. Brotou do chão no Agreste Potiguar. Poeta. Tem insistido em não perder novamente sua voz. Escura demais, arredia, diz verdades desafinadas. Sua música, ela não sabe por onde anda, mesmo assim ela dança. Performer. Seu corpo fala nas ruas, no mato, nas encruzilhadas, sobre as proibições que pesam sobre os corpos de mulheres negras. Também antropóloga, trabalha sobre a criação de memórias por populações subalternizadas no Brasil. Então, gostaria de passar a palavra para a criadora da Negro Charme, moda Afropot, Stephanie Moreira. Boa noite, Stephanie. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Seja bem-vinda. Sim, estamos te ouvindo e vendo bem. Tá bom, então. Obrigada. Igualmente me avisa do tempo, o Gilson é organizado, mas eu não estou marcando. Então, você dá esse tempo. Pode deixar. Boa noite, todo mundo. Quero agradecer pelo convite para poder trocar essa ideia com vocês aqui hoje. E eu, nessa apresentação, costumo pedir que a minha mini bio seja apresentada em ordem de prioridade. Por isso, primeiro eu sou mulher, mãe, macumbeira, tudo isso para depois ser antropóloga, para depois ser outras coisas. Porque ser mulher, ser mãe, ser macumbeira, ser artista, vai me definindo, mesmo que eu não queira. Isso tem a ver com moda afro, tem a ver com um corpo no mundo. E é a base do conceito que a gente usa para desenvolver os nossos trabalhos. Não apenas eu, mas várias afroempreendedoras do campo da moda, né, criadoras, artistas, porque o corpo tem sido uma provocação desde sempre, né? O corpo tem sido uma provocação. Nós somos lidos a partir do nosso corpo, nós somos lidas a partir do nosso corpo. Uma mulher negra, antes de ser doutora, professora, criadora de uma marca de moda, antes de ser artista, antes de ser alguém com direitos nesse país, é um alvo. E é alguém que está na base da nossa organização de sociedade, né? As mulheres negras são a maioria na população brasileira e são as pessoas nesse conjunto societário, faz parte de um grupo de pessoas nesse conjunto societário que
prescinde de valor com muita facilidade. Assim, as pessoas desvalorizam a existência daquilo que as mulheres negras oferecem e daquilo que nós temos oferecido historicamente para a formação do Brasil enquanto nação, como base econômica, cultural, social, religiosa do Brasil. A partir dessa existência, a partir dessa consciência, a partir desse processo de existência e resistência, surge a possibilidade da construção de uma moda afro que não seja uma moda, como eu poderia dizer, que não seja uma proposta para vender o negro sem a sua negritude, que é algo muito comum nos dias de hoje. Alguns dados, né, que eu costumo trazer para bem iniciais mesmo sobre essa questão desse nicho de mercado e desse processo criativo e dessa forma de construção de imagem que é trabalhar com moda, né, que perpassa esse lugar de trabalhar com a moda afro. E pensando as mulheres negras e os homens negros também, Madame C.J. Walker foi a primeira mulher milionária dos Estados Unidos. Ela era uma afroempreendedora do ramo de moda e beleza, na verdade, no ramo de beleza, né? Como todo mundo já viu, eu acho, naquela série do Netflix, que bombou agora. Quem não viu, veja, vale muito a pena. A gente pensar, por exemplo, que Eunice Johnson foi a mulher negra que no ano de 1973 desenvolveu usou a primeira sapatilha para mulheres negras. Mas ela não era produzida para mulheres negras. As sapatilhas para mulheres negras foram produzidas a partir do ano de 2017. A noção de nude que abunda na moda tem a ver com nudez. Nude tem a ver com nudez, tem a ver com pele. Ora, você tem uma sapatilha da cor da sua pele, considerando que você sim tem talento e condições de ser uma bailarina, como muitas foram, o nude não é marrom, o nude é bege. Então, a indústria da moda estava ignorando que as mulheres negras e os homens negros são consumidores, né? E, na verdade, no Brasil, hoje em dia, a maior parte dos consumidores somos nós. Daí o surgimento e o fortalecimento do movimento Black Money, isso em suas várias formas, né, de organização e de funcionamento. Em 2014, a Nubian Skins criou uma lingerie cor de pele para mulheres negras, sobretudo pensando novamente na mesma problemática, o nude. Então, as lingeries de mulheres discretas, de mulheres que não queriam cores gritantes, era da cor da pele delas. Qual é, no imaginário nacional, a mulher que é a mulher discreta? É a mulher que é bege. Então, as lingeries nudes são bege, historicamente. Elas acompanharem uma paleta de cores em marrons, em tons de pele negra, é muito recente, foi no ano de 2014 para cá. Isso faz a gente pensar também que o mundo está sendo produzido para vestir alguns corpos de alguma maneira distinta, como o Gilson bem já falou antes de mim, né? Quando ele faz essa referência ao mundo monocromático, a necessidade da descrição, a necessidade de inclusive, demarcar, limitar espaços, limitar formas de inclusão e exclusão a partir da estética, quando a gente vê que a periferia é colorida, quando a gente vê que as periferias, elas têm liberdade de tamanhos e formas, independente do corpo que usa. E quando a gente se afasta desse espaço, a gente vai sempre caindo num bege, e a gente vai caindo numa pérola única, que discretamente brilha
com algo dourado no centro de um pescoço com um fio praticamente invisível. Essa é uma peça clássica. Na Negro Charme nós temos um slogan. O slogan diz: nossa pérola é búzio. Não porque a pérola não tem a sua potencialidade, não porque simbolicamente para nós ela não tem o seu poder. Inclusive como parte da natureza, inclusive nas nossas simbologias sagradas, para quem é de candomblé e para quem escuta os itãs, a pérola é extremamente valiosa, mas a pérola, pelo seu valor e simplicidade, ela foi relacionada à estética e à moda da mulher branca, que foi sempre vendida como a elegância, o lugar de elegância e o lugar de beleza. E esse lugar tem a ver com isso, com descrição. Então, nós trabalhamos o búzio, né? Búzio de diferentes tamanhos, e desde o início eu tenho pesquisado muito sobre o búzio, porque no lugar onde eu conheci o búzio, ele é sagrado. Então, nesse lugar, para mim é muito importante ter e é quase uma contradição em termos, visto que moda prescinde de ser passageiro e de ser substituível e de viver em ondas. Existem ondas, por mais que elas retornem, por mais que algumas perdurem, mas, né, existe um movimento na moda, o que está na moda, o que sai de moda, existe um estilo, né? Existe um estilo que tem muito mais a ver com a identidade de uma pessoa, mas também tem a ver com a identidade de um grupo social, de um grupo étnico. Então, quando nós trabalhamos a questão do búzio simbolicamente dentro da Negro Charme, ele é sagrado, ele tem um fundamento. Então, quando eu vou organizar as minhas peças, eu tenho cuidado em fazer com que aquilo não seja mais uma onda de moda, mas fazer com que eu possa brincar com a posição do búzio, se eu quero ele aberto, se eu quero ele fechado, se ele estiver aberto, será que ele está me olhando? Quais serão os olhos? Vocês já olharam o formato dos búzios? Parecem olhos. O búzio é genial. O búzio vem do mar. Nós viemos por cima do mar, quando fomos sequestrados em África como pessoas pretas. Por cima do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar. Assim diz a cantiga da capoeira. E então, os elementos que eu uso na produção dos adornos de estética afrocentrada, eu procuro fazer com que eles sejam decorrentes de uma pesquisa que faz sentido para mim, enquanto mulher, no lugar de fala que eu compartilho com o mundo, nesse lugar de mulher preta, de mulher mãe, de mulher de candomblé, de mulher capoeirista, de mulher artista, e faço questão de me sentir possível. O que é se sentir possível? É você ser uma mulher que cresceu dentro de um espectro de beleza onde você não cabe. A mídia vende uma moda e uma estética, uma imagem de mulheres brancas, de homens brancos. Hoje em dia, isso vem mudando, mas está muito devagar e os lugares ainda estão muito estruturados. Por mais que seja muito diferente, por exemplo, do tempo que eu era criança, que realmente não tinha representatividade. As meninas eram sempre a Xuxa, a Angélica, a Mara Maravilha, e eu tinha que esperar o carnaval para ser a Globeleza. E a Globeleza usa que roupa? Qual é a moda da Globeleza? Ela está nua. Qual é o lugar dado à mulher negra? Quando ela aparece nesses lugares de representatividade, de representação, né? Então, tudo isso perpassa o nosso trabalho e é importante para a gente pesquisar, para a gente estar segura no que faz e se tornar uma mulher possível. Mas não é possível de ser qualquer coisa, é possível de ser uma rainha. A nossa possibilidade mais objetiva é o reinado. O reinado da mulher negra é onde ela quiser estar. Assim como de qualquer outra mulher, mas eu estou falando de um lugar onde eu me sinto representada e onde eu tenho uma trajetória histórica que vem muito antes de mim, que me permite falar disso, né? Então, para mim faz muito mais sentido usar um maxi colar com um búzio grande do que usar uma pérola. Embora que se eu quiser usar a pérola, eu também posso, né? Então, fazer uma relação com as origens das coisas, para mim é importante. Existem alguns momentos
alguns movimentos de moda nos quais eu me inspirei e ainda me inspiro muito. Existe o LASAP, que é a Sociedade de Criadores de Ambientes e Pessoas Elegantes, que é um movimento centrado principalmente em 2 países africanos, a República Democrática do Congo e a República do Congo, e chama muita atenção porque o centro desse movimento são os homens negros, são os homens. E existe ainda um tabu em relação ao homem negro tornar-se bonito e bonito elegante, e que ele possa deixar o cabelo dele crescer sem ser confundido com um marginal e levar um tiro da polícia, e ele possa fazer o penteado que ele quiser nesse cabelo, que o homem negro não está refém de uma sexualidade tóxica necessária e densa, como querem vender a imagem do homem negro muitas vezes na mídia, e do lugar da violência e do lugar do não autocuidado, né? O lugar do não autocuidado. O homem negro é extremamente elegante. Os nossos homens são elegantes. A nossa ancestralidade tinha no cuidado dos corpos formas de definição étnica, como o próprio Gilson já falou. Então, nesse movimento LASAP, isso fica muito forte. As cores são intensas, os cortes são incríveis, os ternos, a forma como eles combinam, os acessórios, inclusive, é um movimento que se permite muito, assim como o movimento afropunk, né? Esse festival que surgiu nos Estados Unidos, no Brooklyn, e também um terceiro movimento que eu tenho observado que já há algum tempo surgiu e se estabeleceu em Pretória, na África do Sul, se chamam Fashion Rebels. Foi criado por 3 pessoas, e essas pessoas elas apontavam para a construção de uma estética não cotidiana, uma estética muito experimental e fazendo uso de peças novas com recurso de outros elementos antigos, brechós, formas acessíveis, inclusive, de você criar uma outra estética, uma estética de impacto na sociedade, mas sem estar imerso na necessária ação de compra, né? Na necessária ação de compra. Então, só para mencionar algumas referências nossas, eu não sei se eu ainda tenho tempo, Rafael. Se eu tiver, eu passaria aquelas imagens. Stephanie, você tem, deixa eu fazer o cálculo aqui, mais 10 minutos. Porque contando aí 25, né, ao todo. Ok. Pois então, dá para colocar aquela imagem, por favor? Sim, a professora Aline vai exibir agora. Tá bom, obrigada. Então, eu estou colocando aí algumas imagens que estão no perfil da Negra Charme, né? Que é onde eu apresento um pouco do nosso trabalho. E essa foi uma retrospectiva que eu fiz esse ano, né? E essa primeira imagem foi de um ensaio fotográfico que a gente fez no Porto, aqui em Natal. Essa foto é de Isadora Gomes. A fotógrafa é incrível. Está morando em São Paulo agora, mas é potiguar. E aí foi um pouco da ideia de não apresentar peças necessariamente, essa peça que aparece apenas as costas, ela é uma peça grande, e essa é aquela peça que está no cartaz dessa fala, na verdade. Por trás ela é assim, mas é uma ideia de trabalhar, foi um dos primeiros ensaios, e era um pouco a linguagem, era um pouco a proposta. É uma mulher de costas, não se sabe quem é um corpo negro, é uma pele, e são perspectivas, né? Foi algo muito aberto, foi no ano de 2012. A próxima, anterior a essa, a que segue a essa, mais recente no caso, pode passar, por favor?
É desse mesmo ensaio. Aí a construção, as primeiras experimentações para a construção de uma logomarca. E por que eu escolhi falar desse trabalho? Primeiro, porque é onde eu tenho propriedade e eu acho importante a gente poder apresentar um pouco do processo criativo e da Constituição. Existem processos de criação de marca que partem após um longo tempo de planejamento, que as pessoas já sabem, já fizeram estudo de mercado, já fizeram estudo de nicho, já partem, enfim, de um capital de giro, de uma série de coisas. Eu fui aprendendo a técnica e pensando as estéticas e indo para a rua vender de uma forma experimental, né? Esse primeiro ensaio foi um convite que eu recebi da fotógrafa, porque ela gostou do meu trabalho, que eu estava expondo, e pediu para fotografar, e a gente fez. Ficou super bonito, mas isso tudo era experimentação. Por exemplo, as cores não estão, é preto e branco, é monocromático, mas quando você se aproxima, você vê que você tem um corpo negro, você vê que você tem a presença da rua, e você tem um torso cobrindo a cabeça, cobrindo a orelha. A leitura se faz pelas entrelinhas nessa narrativa estética. A próxima, por favor. Essa também é do mesmo trabalho, pode passar para a próxima. Explorando a cidade, uma coisa que não existia uma peça, uma coleção a ser trabalhada. Era pura experimentação, eram corpos. Aí já existe uma proposta, era uma coleção de verão, era uma proposta de cotidiano, mas igualmente existem algumas marcas, né? O torso, a cabeça coberta. Logo após a abolição oficial da escravidão, existia uma lei, que eu não sei se foi uma lei nacional ou regional, eu não sei dizer o número dessa lei de memória, mas existia uma lei que proibia o uso de torso, que mulheres com a cabeça usando turbante poderiam ser acusadas de bruxaria e presas por isso, de feitiçaria. Então, essa era uma marca estética e também religiosa nossa, mas muito cultural, e que foi algo de perseguição, né? O Estado brasileiro perseguindo corpos que cobriam historicamente a cabeça. Não era qualquer corpo que era preso por usar um turbante. Era o corpo negro que era preso por usar um turbante. E isso é importante ser mencionado também. A próxima, por favor. Esse foi a primeira linha de maxicolares que a gente teve, e, novamente, a figura do búzio. Esse é da mesma linha desse que eu estou usando hoje, né? São colares da mesma coleção. Tem a figura do búzio, tem as cores, e tem ferramentas de orixá, tem ferramentas na gargantilha, e muitas pessoas não desvendam o significado, muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas, por apenas olhar, já não querem mais contato com a marca, e isso é um filtro que se coloca, né? Porque existem intolerâncias religiosas, e isso está dado pelas simbologias também. A próxima, por favor. Então, aí já foi um avanço sobre a questão da apresentação da nossa logo e tudo. Enfim, pode passar. E aí a gente cai numa montagem mais cotidiana, né? Eu costumo brincar e dizer que minhas clientes, quando pedem algo discreto, elas estão tentando me torturar. Eu fico desesperada, porque esse anel que está aparecendo aí na foto, para mim é um anel muito discreto. Só depois que eu comecei a fazer as peças, eu descobri qual é a noção de ser discreto da sociedade mais ampla, mas mesmo assim eu insisti. Minhas peças têm um tamanho. Se você quiser uma peça menor, não me peça para diminuir minha peça. Compre de outra artesã que faça peças pequenas, porque isso é um trabalho artístico. Então, muitas vezes as pessoas se aproximam e pode passar.
e perguntam, mas você pode tirar o búzio? Eu digo, não. Ah, você não quer vender? Eu digo, não quero vender para uma pessoa que não quer o búzio. Certamente eu não quero vender para uma pessoa que não quer o búzio. Isso não me interessa. Se você quer o búzio, você compra. Mas pode passar também. É só... Essa também pode passar. Obrigada. Um demarcador também da questão da nossa existência, da questão da gente saber quem a gente é. Quando a gente faz um trabalho com moda, a gente não quer apenas vender, trocar a pedra e o metal pelo outro metal, a gente está trabalhando, é nesse momento que a gente se dá conta que está trabalhando com um conceito. O Negro Charme é um conceito, não é uma peça. Essa foto foi do primeiro editorial que nós fizemos no ano de 2016. Foi filmada, foi fotografada, o ensaio foi todo feito em São Paulo do Potengi, eu sou de São Paulo do Potengi. E foi na beira do rio, numa época de seca, nós somos do Agreste, né? A água é fundamental, eu sou de Oxum, a água doce é o caminho da vida, né? E a gente é de um lugar seco. Mas não quer dizer que não haja vida, quer dizer que há resistência e pensamento estratégico. É o que o nosso lugar nos ensina, né? Então, essa foi uma das fotos onde eu apareço no edital Afro-Brasilidade. Foi feito por Amanda Medeiros, né? Incrível ela. Estudou moda também. E pode passar para as outras. E aí a gente trabalha a ideia de um possível cotidiano, mas que é um extra cotidiano. Essa é a Alexandra Nhara. Ela é guineense. A ideia dos maxicolares se fortaleceram nessa coleção e a ideia de que tudo é possível. As pessoas às vezes perguntam, tá, mas eu não sei em que ocasião eu vou usar um turbante desse. Eu digo para você ir comprar o pão, amiga. Você bota um turbante desse e você vai comprar o pão. Porque você pode, porque o turbante é seu. Entendeu? Então é a ideia de que tudo é possível. E tudo não é muita coisa, é simplesmente a gente fazer o que tem vontade, a gente existir como seres complexos, como seres que têm subjetividades, que têm desejos e que podemos demarcar condições estéticas. Quando eu digo que essa foto é uma foto cotidiana, eu estou demarcando a condição estética. Eu estou dizendo que o diferente não sou eu. O diferente é você que acha isso estranho. Então você precisa revisar a sua estética e ver por que isso não está cabendo na sua estética, porque ela é particular sua. A sua estética não pode se derramar sobre a sociedade como uma verdade absoluta, né? Na verdade, dizer que... Pode passar a foto, por favor. Então, a gente trabalhar essas perspectivas é simplesmente construir um novo normal. Trabalhar a representatividade e pautar a realidade a partir da nossa cultura, e não da cultura eurocêntrica, brancocêntrica. Pode passar. Esse foi um ensaio... esqueci agora o nome do coletivo, das meninas. Depois vocês entram no Insta e vejam o nome do coletivo, olhem elas, sigam elas também. Elas fizeram esse trabalho. São 3 meninas que fazem audiovisual e compraram uma coroa. Pode passar, por favor, essas acho que são 3 fotos dessa moça. E elas fizeram um vídeo lindo também com esse trabalho, mas foi no momento que eu comecei a construir coroas. Não é uma capa. Mas poderia ser. Foi no momento que eu... Pode passar a foto. Foi no momento que eu comecei a construir coroas. E, novamente, as pessoas me perguntaram, mas por que é que você... Por favor, deixe nessa. Essa foto foi a primeira coroa que eu fiz. A primeira coroa que eu fiz foi para Dona Maria Lázaro de Oiá, a rainha do Zambiracatu, da nação Zambiracatu, que é a primeira nação de maracatu do Rio Grande do Norte. E não foi essa coroa que ela está usando, a primeira que eu fiz. Foi uma muito mais simples. Mas aí, nesse ano, eu recebi o chamado, né, de refazer a coroa da rainha e fazer coroas para as princesas. Foi como eu comecei a fazer coroas para uso cotidiano. E, novamente, a pergunta, para onde é que você vai de coroa? Para onde eu quiser, porque eu sou uma rainha. Você me dá licença. E aí eu me inspirei na rainha Maria Lázaro de Oiá.
Uma mulher incrível, poderosíssima, poderosíssima. Um poço de sabedoria, como são as nossas mais velhas, né? Quando a gente sabe olhar, a gente encontra. Pode passar. Stephanie, Tá só para te falar que o tempo esgotou, mas assim, perfeito. tá todo mundo adorando o seu trabalho, eu só falo. Então, se não faltar muito, eu não sei se o resto da equipe concorda comigo, eu ia falar para você terminar a exposição, só se puder um pouco mais rápido. Eu acho que parar com Dona Maria Lázaro é sempre um bom momento. Então, eu acho que eu já trouxe bastante coisa. Se as pessoas quiserem fazer perguntas depois, também eu estou à disposição. Só para concluir, eu quis mostrar para vocês um pouco das problemáticas simbólicas que fazem parte dessa construção de uma marca de moda afro. A representatividade ela é buscada desde muito tempo, mas faz pouco tempo que a gente consegue chegar nesse lugar e fincar os pés nesse lugar, e ainda não está sendo um processo fácil. A gente sabe que o afroempreendedorismo é um ramo que está se fortalecendo muito no campo da moda, por essa demanda do corpo, por essa demanda de nós podermos demarcar espaços, demarcar estéticas e pararmos de ser os seres racializados, os diferentes, os exóticos. Eu não sou exótica, eu sou puro normal. Para mim é muito exótico uma pessoa que o cabelo cresce para baixo. Não tenho problemas com isso. Eu acho que é interessante também. Mas como seria o mundo se a gente invertesse esses parâmetros? Entendem aonde eu quero chegar? Eu acho que existem vários normais e várias possibilidades. E aí a gente pauta a existência, a gente pauta o filtro dos nossos olhos, porque os nossos olhos têm filtros, eles não veem simplesmente uma diversidade, eles veem um padrão e várias coisas que destoam dele. Então, se é para ter um padrão, que dentro do meu grupo étnico, o padrão seja aquilo que eu posso produzir para as pessoas que estão em periferias visuais, em periferias estéticas, que são também periferias socioeconômicas, são as periferias da violência, são esses lugares, né? Eu quero pautar a leitura visual da mulher negra para que, quando uma pessoa me olhe, não veja necessariamente uma empregada doméstica, ou necessariamente alguém que tem um corpo disponível, ou necessariamente alguém que não tem capacidades epistemológicas, a capacidade de construção de conhecimento, ou de pautar uma moda, né, simplesmente. Então, esse negro charme, para mim, é um grande conceito. E dele surgem peças. A ideia do meu trabalho tem funcionado dessa maneira. Queria agradecer mais uma vez e estamos aí. Obrigado, Stephanie. Está todo mundo aqui apaixonado por você, pelo seu trabalho. Eu não sei se você leu o chat, mas muitas mensagens, né, falando da potência, da beleza, né, do seu trabalho e sua também. Pessoal, eu vou pedir para quem tiver alguma pergunta, se quiser se inscrever, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui de Caio, né, que ele pergunta assim: vocês acham que a cultura de impor um padrão de beleza hoje no Brasil está enraizado dentro da política? É algo que é mantido como regime? Caio, pergunta bem fácil de responder, né? Bom, enquanto as pessoas vão aí se animando, né, eu vou fazer algumas questões, se me permitem. Primeiro, né, enquanto eu lembro, pedir para a Gilson falar sobre a questão da cor monocromática na moda. Desculpa, eu ia só sugerir para trazer a Stephanie também, logo para ficar os três em... Eu vou fazer várias questões e a gente emenda, pode ser? Para ficar no vídeo, porque pelo menos eu vejo você e ela, que é um negócio que a gente só vê as caras paradas em hora aqui. Mas vamos lá. Diga lá, Rafa. Tá. A Stephanie, ela tem que ativar o vídeo dela. Né? Pedir para a Gilson falar da questão da cor monocromática
na nossa moda, né? Tá, vamos lá. Não, deixa eu fazer as questões primeiro, pode ser? Que nervoso. Porque às vezes também tem mais alguma pergunta. Uma outra questão que seria o debate da apropriação cultural, né? Então, teve um momento que eu lembro que umas atrizes brancas, eu acho que Patrícia Pilar, pôs um turbante na cabeça, tecidos africanos. Enfim, eu queria saber como vocês fazem esse debate, né? Qual que é a avaliação de vocês, né? Dessa apropriação dos elementos da cultura afro-brasileira, da cultura africana, né? Pela moda, vamos dizer assim, hegemônica, né? E também, ao mesmo tempo, né, pensar qual que seria aí o papel das pessoas brancas numa luta antirracista, né? Que acho que é um debate que está nos jornais, né? As pessoas brancas se colocando, né, nessa luta antirracista e a importância disso. Aí eu queria ouvir de vocês. Ana Serra. Não, acho que não sei se é uma pergunta. Uma outra questão, aí para encerrar, né, tem um vídeo com a design moda que chama Carol Barreto, que é da Bahia, que está num canal, o Canal Preto, né, e ela vai falar da produção de uma coleção, que era uma coleção sobre diáspora e escravização, e uma das estudantes dela falou para ela, falou assim, mas você vai colocar búzios no bordado com paetê e pedraria? Aí a aluna fala, mas isso é coisa de pobre. Aí a Carol falou assim, para tudo, gente, vamos discutir o que é coisa de pobre, né? Ela fala, qual que é a cor de pessoa pobre? Qual é a corporalidade da pessoa pobre, né? E ela fala para a aluna, é a sua imagem, né? Então, por que você negativa aquilo que é elemento da sua ancestralidade? Né? Essa fala que eu vi para me preparar um pouco, né, para a mesa de hoje, me chamou a atenção porque moda, historicamente, quando ela surge como um lugar de distinção social, né, como vocês falaram. E a moda afro, né, ele tem essa questão do espaço de representatividade, inclusão da questão negra, né, da representatividade negra, mas também é um espaço de resistência ao elitismo, né, ao privilégio branco e ao privilégio econômico, né, de quem gere, né, manda nesse mundo da moda que a gente chama. Então, eu queria saber como vocês veem essa vinculação entre raça e classe, né, diante da moda afro. Deixa eu ver se tem. Bom, vamos passar para essas, né, porque já são 8h10. Tá bom. Bom, eu penso, Rafa, quando a gente pensa no monocromático, eu gosto de trazer uma imagem das novelas brasileiras ditas de época, né? As novelas sobre a branquitude e a escravização dos povos negros. Quando a gente tem, por exemplo, a imagem das Sinhás, né, da filha as novelas sobre Sinha Moça, por exemplo, tal, a gente vê que todas as pessoas brancas elas têm uma possibilidade de portar roupas que não sejam as roupas cruas que os povos escravizados negros utilizavam. Mas elas usam roupas coloridas, mas sempre de uma cor só. Isso não quer dizer, por exemplo, que em África não tenham roupas também monocromáticas, elas existem. Só que a forma, quando a Stephanie ela utiliza a foto em preto e branco, para mim, subverte tudo aquilo que eu estava falando, no sentido de que é uma subversão do preto e branco, porque é uma subversão antirracista de uma prática historicamente racista. Então, quando os povos africanos eles usam roupas monocromáticas, por exemplo, eles têm uma outra construção estética de corte e tudo mais. Mas é muito mais comum, né, não só em festas, mas sobretudo nas festas, ritos de casamento, inclusive também rituais fúnebres e tal, quando as pessoas se preparam, né, elas vão com roupas
vale salientar, roupas que não são compradas em loja, mas roupas que são feitas por tailleurs, por costureiros, né? Ao contrário do que acontece no Brasil, por exemplo, a minha companheira tem uma marca e ela é costureira e ela é empreendedora negra, mas ao contrário do que acontece aqui, que a maior parte das costureiras, isso só a nível de conhecimento, das pessoas que trabalham com costura são mulheres, no Senegal são homens. Então a roupa boa, a roupa da festa, a roupa para o ritual, é uma roupa feita à mão, né? Por mais que... e aí, o que eu quero dizer assim, esse multicolorido, né, é uma coisa que eu combato muito nos meus alunos quando eles vão fazer alguma coisa referente ao continente africano, é assim, gente, pintura corporal é algo muito mais comum nos povos indígenas das Américas, nos povos ameríndios, do que nos povos africanos. Os povos africanos, eles têm muito mais, nas diferentes etnias, os adereços coloridos, as roupas coloridas. Isso marca muito mais, se a gente for pensar numa generalidade, sempre com muito cuidado, do que uma pintura corporal. E aí esse multicolorido, que é visto como essa coisa poluída, né, que é visto como essa coisa... Por isso que eu faço muito essa separação entre esse monocromático, que não quer dizer, né, sem cor, mas quer dizer uma cor só, e este multicolorido. E aí, por exemplo, a gente tem... Stephanie falou dos orixás, e eu também sou candomblessista, sou juremeiro, e aí é importante colocar, né, os nossos orixás, quando vêm em terra e tomam o nosso corpo, que a gente tem roupas preparadas para eles que remetem aos itãs, as narrativas desses orixás. E essas roupas são, em muitos momentos, muito coloridas, né? As pombagiras são coloridas, né? Os mestres e mestras da Jurema são coloridos, e assim por diante. Então, assim, esse multicolorido está marcado com muita força, né, entre os povos ditos não brancos em sua origem, né? E aí, pensar sobre esse tema da apropriação cultural é sempre algo muito delicado, porque é isso, né? A gente está falando de cultura, de culturas no plural, como um campo de disputas também de narrativas, né? Um exemplo, né? Tipo, eu peguei esse pente aqui, um dia desse a gente estava aqui em casa e uma conhecida perguntou o que era isso. Né? Isso é um pente garfo. Um pente que certamente não vai dar certo em cabelos que crescem para baixo, como o Stephanie colocou. Mas certamente ele vai levantar o meu cabelo. Ele vai desmanchar os meus cachos e vai deixar o meu cabelo mais armado, né? É um pente feito para cabelo crespo. É um pente pensado para o nosso tipo de cabelo, né? E aí, observem bem, né? Corpo, o Stephanie fala muito do corpo, e aí, na tese de doutorado, eu falei de corpos não modernos para falar de corpos negros. Corpos que foram construídos na marginalidade, na periferia da modernidade. E aí, o que esses corpos carregam? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo do uso estético da periferia. Né? Em Natal, em várias capitais do Brasil, jovens negros da periferia foram impedidos de entrar e de andar nos shoppings. E como é que os seguranças sabiam que eles deveriam ser impedidos? Pela moda, pela roupa, pelo aquilo que em Natal a gente chama de pinta, que é simplesmente o jeito do menino preto da periferia andar, se vestir. E é essa moda que é deslegitimada muitas vezes, né? O jeito de andar, né? Eu vou usar o termo que eu aprendi quando meu pai, para me ensinar a escapar da polícia, falava: pare de andar como quem solta o peido e abana o cu. Que é simplesmente o jeito de andar do homem periférico, né? Que é
que tem a ver com gingado, que aí vai havendo um endurecimento deste corpo negro em prol de uma sobrevivência, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo, vai havendo um encaixar-se no padrão de vestimenta. Qual a roupa que eu vou usar para não chamar a atenção da polícia? Qual a roupa que eu vou usar para não ser barrado de entrar no shopping? Né? O que essa estética hegemônica está nos dizendo cotidianamente? E, ao mesmo tempo, né, um corpo negro, em certos momentos, ele pode usar a roupa que for. Ele vai ser visto como um corpo perigoso, como um corpo exotizado, como a Stephanie colocou, como um corpo sexualizado. E aí eu vou ter como exemplo assim, o que é essa apropriação cultural na prática, né? A diferença que há, por exemplo, mas então a pessoa negra não poderia usar uma camisa polo, porque a camisa polo ela é monocromática, por exemplo. Mas aí tem um problema, primeiro que a gente não teve escolha, né? Durante muito tempo, eu que hoje em dia odeio uma camisa polo, fui obrigado, porque não havia uma possibilidade de usar outra coisa naquele momento, era a roupa do rapaz direito. E aí, nessa hora, a gente pensa o seguinte, o que é uma Patrícia Pilar, como você colocou, Rafa, ou Stephanie, usar um turbante? Stephanie deu o exemplo aí de como que, por usar turbante, as mulheres eram perseguidas. Há exemplo do que acontece até hoje na França, quando as meninas muçulmanas usam um véu. São proibidas. O governo francês tentou proibir, né, coibir este uso, né, com um discurso de que era para que elas não sofressem violência, mas isso tem muito a ver com o fato de que aquela prática não condiz com a modernidade padrão. Então, são estéticas, são ornamentos que não condizem com isso. E aí, quando a gente usa, né, é feio, é sujo. Eu estava conversando hoje com Ilza, com minha companheira, dizendo, né, de todos os cabelos que eu, né, todas as formas como eu utilizei meu cabelo, como ele sempre foi questionado de algum jeito. A não ser quando estava raspado. Né, quando eu deixei crescer, era um problema. Quando eu fiz os dreads e usei dreads por 10 anos, era um problema. E ao contrário de um homem branco, eu nunca fui apenas chamado de maconheiro. Eu era chamado de traficante. Eu parava em Ponta Negra para perguntar se eu tinha maconha para vender. Não era se eu tinha um para dar um salve, como se diz. Né? Porque o homem branco, ele é diferente, ele é alternativo. O homem negro, ele é... Quanto mais a afirmação da sua negritude tiver no seu corpo, mais perigoso ele é, mais indicado como marginal ele é. Então, assim, a apropriação cultural está basicamente, para mim, quando um grupo hegemônico faz uso e se beneficia de um símbolo de resistência, de um símbolo de poder, de um símbolo histórico, né? Enquanto, quando a gente faz uso dos nossos símbolos, a gente é perseguido ainda mais por isso. Para mim, a apropriação cultural é sempre um tema polêmico, mas eu acho que ela existe. Existe quando parte de um grupo que ocupa um lugar de poder, né, e faz uso de símbolos que, quando a gente usa, tem um lugar de resistência, mas que também tem um lugar muito caro, que é também um lugar de perseguição. Então, assim, eu fecho isso aqui, queria só dizer uma coisa que tem muito a ver com o início da fala de Stephanie. A gente vai aprendendo, dentro da antropologia também, com os colegas que são indígenas antropólogos. Antes de serem indígenas, eles são antropólogos. Antes de sermos qualquer outra coisa, nós somos homens e mulheres negras neste universo. E é por isso que vão nos medir, é por isso também que a gente vai reafirmar o nosso lugar. Né? Um lugar que é sim, né? Onde a gente quer, mas, por exemplo, qual é essa mulher negra e este homem negro que pode usar os seus símbolos, o seu cabelo, porque meu cabelo não é apenas moda, o cabelo é o meu cabelo, é quem eu sou. Mas quando é que eu vou poder usar isto com mais liberdade? Que lugar eu vou passar a ocupar na sociedade para ter força para usar os meus dreads ou o meu black? Isso diz respeito também ao lugar do racismo. Né? Como é que
a minha futura cria que está vindo por aí e o filho de Stephanie vão poder... Por que eles podem e poderão fazer coisas, e podem já, que outras crianças negras ainda não podem? São pontos a serem colocados que passam também pela nossa estética negra. E toda estética utilizada por um corpo negro é uma estética negra. Eu gostaria de dizer isso também. Obrigado. Obrigado, Gilson. Nossas falas muito fortes, muito emocionantes mesmo. Então, já queria passar para a Stephanie, né? Stephanie, Gilson falou aí 11 minutos. Apesar vai passar um pouco da 8h30, mas, né, vamos garantir o mesmo tempo para ti. Massa, então. Eu me sinto muito contemplada quando o Gilson fala, né? Porque a gente parte de experiências que são semelhantes em alguma medida, né? Por mais que nós não compartilhamos o mesmo gênero e não temos a mesma vivência, mas o nosso corpo é um lugar político. E isso nos faz compartilhar muito da nossa visão de mundo, né? Bom, a primeira questão sobre, né, se há uma imposição do padrão de beleza pela política, bom, há uma imposição de um padrão de beleza que veio nos mesmos barcos que trouxeram a gente, sequestrados para cá. A ideia de uma linha de valor, né, onde há extremos, o extremo positivo relacionado a aspectos da branquitude e um extremo negativo relacionado a aspectos da negritude, esse contínuo, né, que tem muito a ver com o debate que a gente tá acompanhando também já há algum tempo, de passabilidade e tudo isso, é o que impõe o nosso padrão de beleza. Só que a estrutura estatal está ocupada pelos donos dos barcos. Ou seja, nós temos novos barcos impondo o padrão de beleza, e isso se manifesta de várias formas. Nas escolas públicas tem bíblias abertas e ninguém manda retirar. Vai eu botar uma pomba-gira na entrada. Entende? Existe o esquadrão da moda, mas existe o esquadrão da escola sem partido, existe o esquadrão da religião cristã, e existe o esquadrão de vamos rezar o Pai Nosso na fila de entrada. E tudo bem, se você for evangélico, você pode não rezar o Pai Nosso na fila de entrada. Mas é a opção, porque ainda está dentro do rol do cristianismo. O cristianismo também veio nesse primeiro barco, que hoje está ocupando as estruturas estatais nesse país. Então, eu acho que não é preciso dizer mais, né? É preciso ocupar mais espaços a partir de estratégias de diversidade, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, homens indígenas, pessoas trans, pessoas agênero, pessoas não binárias, enfim, imigrantes, venezuelanos, pessoas que vêm das maiores catástrofes mundiais que estão se espalhando pelo mundo, entendendo o que é não fazer parte do espaço proporcionado pelos donos dos barcos ao acesso aos direitos básicos da existência humana. Então, o padrão de beleza vem daí também. Vem tudo do mesmo lugar. E nós estamos em tensão, como o Gilson dizia, né? Trata-se de jogos de poder mesmo, né? Não é apenas um colar. Por isso que eu sempre reafirmo, é um conceito de resistência, é uma nova estética. E a estética, ela atravessa o corpo, sabe? Ela atravessa. Sobre a apropriação cultural, eu vou partir do mesmo colar. Algumas pessoas brancas me perguntam, eu posso usar as peças Negro Charme? Eu digo, sim, óbvio que você pode usar as peças Negro Charme, seja bem-vinda, mas você não vai ser minha modelo.
Porque essa estética não é construída pensando na sua construção identitária, pensada na minha. E você também não pode ser minha modelo, porque, historicamente, eu nunca pude ser a sua modelo. Então, eu estou demarcando o lugar político que aqui nós temos que ocupar o lugar de protagonismo estético. Né? Para mim, o problema eu acho que, para mim, é meio que redundante falar sobre apropriação cultural depois do que Gilson falou. Né? Eu estou totalmente de acordo. E acho que sobre a questão da apropriação cultural, isso está muito próximo do debate do lugar de fala, né? Não é que você não possa falar, ou não é que você não possa usar um turbante, é que você não precisa fazer cosplay de preto para afirmar uma exoticidade, ou para afirmar que você é uma pessoa antirracista, ou você não precisa se fantasiar, porque nossa cultura não é fantasia. Nós usamos isso e faz parte do nosso cotidiano usar isso. Eu uso tosso, eu sou de candomblé, eu preciso proteger a minha origem. Isso é sagrado. As minhas avós usavam pano na cabeça. Elas não eram de candomblé, embora fossem também de espiritualidades dissidentes. Mas elas tinham cabelos que não eram aceitados. Os cabelos das minhas avós não eram aceitados. Assim como o meu até hoje não é. Eu sempre fui a menina feia. Sempre. E até hoje sou. Tem gente que olha para mim e tem gente que me diz: você nem é feia. Tem pessoas que abrem a boca para dizer isso no mundo. Então, eu cobrir a minha cabeça é sagrado. O meu cabelo é um lugar sagrado. As pessoas brancas têm culturas também que cobrem suas cabeças. As mulheres, em várias culturas, entendem qual é o lugar de cobrir a cabeça, qual é a necessidade, inclusive, de se proteger do sol. Porque em várias culturas, não só nas culturas negras, as mulheres estavam no descampado, colhendo, criando galinha, olhando os meninos, cortando lenha, fazendo várias coisas. E existe sol que esquenta, que a gente se cobre, mas a forma com a qual nós fazemos o nosso turbante demarca um uso político, porque não todas as mulheres que cobrem a cabeça foram proibidas de cobrir suas cabeças. Esse é o ponto crucial no debate da apropriação cultural. A mulher branca, ela pode usar o que ela quiser, mas ela tem que reconhecer a ancestralidade dela. E por mais que possa, inclusive, surgir um discurso de que somos todos mestiços e eu tenho ancestrais negros também, sim, mas você não é julgada nessa sociedade pelo seu ancestral, você é julgada pela estética que você carrega sobre o seu corpo, porque o corpo e o fenótipo é o que demarca o trato que a sociedade dá às pessoas negras e não negras nessa sociedade. Então, reconhecendo a sua estética, reconhecendo como você lida e reconhecendo que isso não te priva de coisas que a mim me priva, coisas muito simples, como continuar vivo, como desviar de uma bala perdida, porque não é perdida, porque ela sabe muito bem que ela está matando. Se a pessoa entende isso, aceita a própria ancestralidade e vai fazer as terapias dela, porque muitas vezes tem inclusive dinheiro para pagar terapeuta, vai cuidar da crise existencial dela, ela não vai precisar fingir que ela é outra coisa, que não aquilo mesmo que ela é, que tem seu valor, entende? O papel da pessoa branca na luta antirracista, eu acho que passa por esse exato lugar. Reconhecer o lugar de cada pessoa, o valor que cada lugar tem, e entender, inclusive, que a pessoa branca na luta antirracista é muito mais importante entre pessoas brancas que não conseguiram sair da Matrix ainda. É muito mais fácil, é muito mais possível uma pessoa branca escutar outra pessoa branca dizendo: coleguinha, não faça isso, tenha vergonha na sua cara, do que escutar a mim, que vai achar uma afronta porque aquela neguinha disse não sei o que comigo e eu não sou racista, porque a minha avó era negra. Entende? A pessoa branca é muito mais fundamental nesse lugar. Se ela já conseguiu entender que ela é uma pessoa antirracista, luz no universo. É um avanço. Mas, assim, é importante também estar em lugares onde a negritude está atuando, se for permitido e se for conveniente que elas estejam nesses lugares, mas não chegar com a construção mental da pessoa branca. De que construção mental eu estou falando? Da construção mental de que nunca foi impedido de nada, digamos assim, de uma forma coletiva, sabe?
Então, isso faz a pessoa branca crescer, que é possível ir avançando, porque ninguém vai me perseguir no supermercado, sabe? Eu posso sair de chinelo, e eu posso chegar lá e eu vou poder entrar. Então, tipo assim, você é uma pessoa branca, você tem medo de ser seguido no supermercado? Isso já aconteceu com você explicitamente mais de 5 vezes? Foi vexatório? Não foi? É disso que eu estou falando. Conosco, isso acontece, isso muda a estrutura mental. Nós temos cuidados muito básicos. Muitas mães de periferia proíbem seus filhos de usar boné, porque usar boné é ser o alvo que o delegado da Delegacia de São Paulo, não sei qual, mas na última década colocou lá na orientação para os seus policiais que iam fazer a guarda na rua, de que a pessoa procurada, as pessoas que deveriam ser abordadas nessa noite são homens negros jovens de boné. Isso é um documento, isso foi expedido, isso é público. Entende? Então, se vocês entendem que isso é estrutural e fundante da nossa sociedade, vocês também vão saber se portar em relação à luta antirracista. Sobretudo sabendo que aqui vocês não têm que protagonizar, vocês não têm que ensinar para a pessoa preta como a pessoa preta tem que se portar. Nós já sabemos. Nós sabemos e fomos ensinados isso pelos avós e bisavós. Não é de hoje. Bom, sobre a questão da raça e classe na produção de moda. Primeiro, eu acho que a gente não produz moda. A gente zela por uma estética afrodiaspórica. Eu não produzo moda, eu não criei um turbante, não é criação minha. Eu posso escolher um tecido e uma linha de tecidos e fazer uma amarração, mas normalmente as amarrações, elas também têm uma historicidade, elas também têm uma tradição. Eu posso fazer um turbante da frente para trás, que é normalmente como se colocam os turbantes de função de candomblé religiosa, porque você protege primeiro o que é primordial, o que é o seu ori. Ou você pode fazer um turbante de baixo para cima, com uma coisa mais de trabalhar laços, ou você pode fazer um turbante cônico. Você tem os turbantes de homens e você tem os turbantes de mulheres. Nada disso foi uma criação, uma iluminação, ou, enfim. Existem lugares, né? Existem lugares ancestrais onde eu me pauto para produzir isso. E não penso a produção, não penso que a produção de moda afro ela possa se concretar em espaços tão passageiros. Nós temos grandes permanentes dentro da nossa moda. E pensando não necessariamente em África, mas pensando em Brasil, pensando em Colômbia, pensando em Bolívia, pensando em Argentina, pensando em Uruguai. Quando a gente faz viagens internacionais por Latinoamérica, a gente se reconhece numa estética, e a gente se reconhece num campo de moda. E isso é muito interessante de se perceber, assim, né? E a questão da raça e da classe está sendo um demarcador. Está sendo um demarcador do que se pode e do que não pode, né? Não se pode usar boné se você morar em periferia. Ou você não pode, enfim, misturar muitas roupas, ou você não pode ser vulgar. O que é a vulgarização? Então, o que é a vulgarização? Quem disse que a mulher negra está vulgarizada, ou se está vulgarizando, ou porque dançou de certo modo? Ora, nós trouxemos a ginga. Nós gingamos. A capoeira tem um movimento básico que é a ginga, que é um molejo. O samba só se tornou música brasileira depois que ele foi tocado por pessoas brancas. Antes era música de morro. Por isso que eu digo, fazendo esse comparativo com o samba, que não é que a gente está fazendo moda, a gente cultiva, a gente zela por uma herança estética. Assim como as pessoas que faziam samba antes de Tom Jobim, antes desse movimento musical que fez com que o samba se popularizasse, inclusive internacionalmente, eles eram zeladores do ritmo. E eles faziam samba, eles ensinaram aos brancos a fazer samba. Então, esse tipo de relação, ele vai perpassar sempre a questão de classe, porque estruturalmente estamos ocupando lugares de periferias, né, periferias socioeconômicas, sobretudo,
periferias de segurança, de direitos, periferia de uma série de coisas, mas podemos fazer as nossas narrativas a partir da centralidade, né? Podemos e estamos fazendo isso no momento em que nós nos autorrepresentamos, né? Eu sou o centro da minha experiência e a minha experiência ela não é individual, ela é coletiva. Então, nesse momento, a gente sai um pouco da bolha, a gente inverte um pouco os padrões. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que é um pouco isso. Concordo com o que o Gilson falou, agradeço pelas perguntas, pela oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês. E formas de vocês fortalecerem a moda afro vocês procurarem conhecer o trabalho das mulheres negras, não aquelas que conseguiram chegar num contexto onde é possível criar uma marca, mas, assim, tem uma mulher negra que produz roupa no seu bairro, e ela provavelmente é a melhor costureira, mas talvez vocês não conheçam ela, porque elas não têm acesso a determinadas estruturas de comunicação, elas têm uma estética que muitas vezes não é aceita. Então, eu acho que essas bolhas elas podem ir sendo quebradas a partir do lugar onde vocês estão, dessa relação dos lugares de, enfim, de existência, né? A moda, no lugar do zelo, é essa mesma senhorinha do bairro de vocês, que é a melhor costureira, provavelmente, dizendo ao filho dela: meu filho, você tem que ser o melhor. Tá aqui a roupa de domingo. Era assim como faziam para o meu pai, né? Ele só tinha uma roupa de sair, mas quando ele saía, ele era o preto mais bonito do baile. E aí a gente vai aprendendo o zelo. Isso se vira moda, mas na verdade não se propõe a ser passageiro. É isso, obrigada. Obrigado, Stefania, obrigado, Gilson. Foi maravilhoso, assim, superou muitas das nossas expectativas, todo mundo aqui no chat adorou. Eu confesso que fiquei um pouco emocionado com essa segunda parte, foi muito forte, e acho que para todo mundo, né? Eu queria só ler aqui, para encerrar, o comentário de Edna, que eu acho que ela fez uma síntese fantástica. Ela fala assim: Edna, a responsabilidade da moda é canalizar sua força para que negros e negras deixem de ser marginalizados e possam contar suas histórias, através das roupas, através do design, através do que quiserem. O trabalho de Stefania é isso, ser voz para tantas outras. Gilson nos trouxe também essas reflexões. Nós, como estudantes, temos o dever de desconstruir esses preconceitos através da moda. Então, gente, bom, se Gilson e Stefania não tiver mais nada a acrescentar... Oi? Não, eu queria só fazer uma consideração, porque eu acho que a cada fala, né, uma coisa que eu, enfim, normalmente eu fico bem menos visivelmente afetado, emocionado e tal, mas Stephanie falou dessa questão do lugar de fala, né, e eu acho que não dá para não falar sobre um ponto antes da gente terminar, por favor. Que é o seguinte: eu sou um homem negro, de origem periférica, né, e eu gosto de falar de origem periférica porque a periferia não é mais o meu lugar atual, mas ela está em mim, me atravessa o tempo todo. E aí, de 37 anos. Isso quer dizer que eu sobrevivi. Né, que eu sobrevivi aos extermínios. Eu tive que aprender a ginga para lidar com a polícia quando ela me para, desde muito cedo, pelo menos desde adolescente, que me lembro. Né, eu tive que sobreviver, né, e entender que na hora que eu uso o largador, na hora que eu uso os brincos, na hora que outros homens negros no trânsito, por exemplo, de Recife, para quem conhece, paravam o trânsito para eu passar de bicicleta e gritavam: segue, rasta, por causa dos dreads. Estes homens não tinham dreads. Estes homens não tinham dreads porque o emprego deles não permitia o uso dos dreads. Né? E aí, dizer de sobrevivência é falar de resistência,
é falar de gozo, é falar de aquilombamento, né? Então, quando você pergunta pra gente, né, que eu não tinha comentado sobre o papel de uma pessoa branca na luta antirracista, proporcionar esse tipo de espaço, Rafael, é um outro, né, provocar, perceber o cotidiano do racismo na sala de aula, perceber que a timidez daquela pretinha, daquele pretinho lá no canto da sala, não é apenas timidez, mas é opressão, que isso só vai sendo quebrado quando a gente provoca, né? Também é um lugar de você, enquanto homem branco, enquanto professor, né? E para mim, por mais polêmico que seja, por mais duro que soe, né, eu sou filho de uma mulher branca e de um homem negro, né? E então digo isso para dizer assim, não existe uma luta anti-branco, mas existe uma luta anti-branquitude, né, enquanto estrutura de poder. E aí essa branquitude que nos faz herdeiros do racismo, de sofrer o racismo, faz qualquer pessoa branca herdeira do privilégio. E, consequentemente, para mim, o reconhecimento de um branco aliado no meu cotidiano é quando este branco começa a reconhecer o racista que habita nele. Não no sentido de que ele grita que não gosta de gente preta, mas quando ele olha ao redor e não tem amigos e amigas negras, quando a afetividade dele no cotidiano não tem, né? Quando o cotidiano dele não problematiza e quando ele é problematizado, ele apenas se defende. E eu falo isso como um desabafo, mas também como um lugar de fala, né? Estou vivenciando, como o Rafael apresentou, meu mestrado e meu doutorado foram feitos em Pernambuco. Então, saio de Natal em 2007 e aí volto agora como professor, mas me deparo lá, e eu fecho com isso, com uma professora branca que estuda relações étnico-raciais e que, da semana passada para cá, foi acusada por alunos negros de ser racista. Ela é alguém que há pelo menos 12 anos, eu sei, que estuda relações raciais no Brasil. E ela, por ter sofrido discriminação geopolítica por ser brasileira, abriu a boca, por exemplo, para dizer que entende o que o fetiche que a mulher negra sofre. E na hora que os alunos começam a problematizar a partir da ação de um garoto negro periférico das ciências sociais, e ele se aquilomba com outros alunos ali, negros, ela, ao invés de reconhecer, ela vai rebater, ela vai silenciar, e ela vai exigir uma nota do departamento onde é dito que ela foi agredida. Quando, na verdade, ela foi questionada, ela foi confrontada. Então, assim, a diferença entre... ela lutou, ela falou pelas cotas raciais. Ela estudou e estuda relações raciais. Ela é uma aliada da luta antirracista? A meu ver, definitivamente não. Mas na hora que a gente aprende que existe um lugar silencioso, existe um lugar revolucionário no silêncio de quem ocupa o lugar de poder, de ouvir, de refletir, de se observar nessa estrutura, porque se a gente, como o Stefano falou, se a nossa psique, ela, enquanto pessoa negra, ela é atravessada por diversas questões dessa estrutura, por melhor que sejam as intenções da pessoa branca, a dela também é. Então isso precisa ser pensado profundamente e com muito cuidado, sabe? Tem que ser deglutido, tem que ser ruminado, para pensar este lugar. Mesmo entre nossos irmãos de santo e irmãs de santo brancos, a gente percebe que quando eles estão com as roupas das suas obrigações, eles são vistos de uma forma diferente da gente. Então, assim, isso é necessário ser observado, né? É necessário que a gente faça uso destes lugares. E aí, nessa hora que você promove isso, Rafael, também é uma ação antirracista, né? Porque você não está falando por nós,
mas você está trazendo, né, aquela coisa, não é dar voz, mas é ocupar o lugar e trazer quem pode, quem deve falar nele. Eu acho que isso também é uma ação antirracista. Então, é isso. Fiquei um tanto emocionado porque aí passa todo um filme de situações na nossa cabeça, né? Para estar, como eu falei, tal qual a Stephanie, a minha companheira é uma mulher negra que é empreendedora, que tem uma marca. E aí quando Mayara, que é outra mulher negra, foi procurar mulheres negras empreendedoras e fez uma pesquisa sobre o MEI, né? O MEI é a forma como as pessoas que são empreendedoras individuais conseguem, né, ter legitimidade diante de cobrança de impostos e ter reconhecimento do seu CNPJ. A maior parte das mulheres negras que têm MEI não são empreendedoras, não são microempresárias, são empregadas domésticas, que, porque a classe média não quer mais pagar a empregada doméstica, porque agora tem que pagar, assinar carteira, elas vão garantir o MEI porque elas são diaristas. Então, este lugar de Stephanie, este lugar de Wills, este lugar de todas as mulheres negras, é um lugar a priori de resistência, né? O meu lugar enquanto professor, ou enquanto qualquer outra coisa, já que eu estou vivo, é um lugar de resistência. Então, a gente precisa estar tendo essa perspectiva nesse cotidiano, na hora que a gente olha para qualquer lugar, não é apenas um lugar de professor ou de empreendedora. Né? É um lugar onde nós, pessoas negras, desejamos ocupar, e queremos e podemos ocupar. É isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente. É até difícil falar, né? Mas, assim, só agradecer, né? Só tenho flores. Agradecer por vocês estarem aqui, né? Parabenizar pela luta, né? Pela trajetória